Doutora Simone Neves, doutor Marcos Lopes Heleno, nosso grande diretor jurídico da UPRJ, estamos aqui para mais um episódio do Pod Idoso Vozes da Velhice. Ei, você que está em casa aí, nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui de casa nova, hein? Esse espaço maravilhoso da UPRJ, onde a vivência se transforma em protagonismo em todos os nossos episódios. Aqui você encontrará relatos inspiradores de longevidade, reflexões essenciais sobre envelhecimento, institucionalização, cuidado, garantia dos direitos da pessoa idosa. Então aproveita, vem fazer parte do nosso canal, se inscreve lá no YouTube, ativa as notificações, acompanhe cada conteúdo em primeira mão. E nós estamos também no Spotify, com muito conteúdo para você ouvir quando e onde quiser. Siga nossas redes sociais, deixa lá os comentários, compartilha com quem também precisa participar dessa conversa. Sua interação fortalece esse movimento e faz toda a diferença para nós. E é claro que não podemos esquecer dos nossos patrocinadores. Sem eles não seria possível fazer o Pod Idoso acontecer. Farm Idoso, Odontocênio, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Vocês fazem nossos episódios especiais. E hoje temos também um lanchinho especial da Pituchinha Confeitaria, que traz aqui para os nossos convidados esses salgadinhos e doces maravilhosos. E hoje temos a honra de receber aqui o Superintendente de Planejamento da Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, ele que foi 10 anos coordenador de uma LPI filantrópica que a associação assumiu dos vicentinos, uma liderança que representa não apenas uma categoria, mas uma história viva de luta, de trabalho, de contribuição para a nossa sociedade. Seja muito bem-vindo, Eduardo Vai. Eduardo Vaz, um prazer aqui estar com você, né, doutor Marcos? Com certeza. Muito obrigado, né, por vir de Volta Redonda para cá, poder prestigiar a gente, contar um pouco da história da associação e da LPI filantrópica, né, que ela acabou assumindo. E eu queria saber uma coisa, antes de a gente entrar na questão da associação, o que te motivou a assumir o cargo de diretor de planejamento, né, da associação para lidar com os aposentados lá de Volta Redonda e de todos os associados, né? Boa tarde, doutora Simone, boa tarde, doutor Marcos. A minha história na Associação dos Aposentados começou através da ILPI João Miguel da Silva. Hoje nós a conhecemos como ILPI João Miguel da Silva, o antigo Asilo Dom Bosco. Meu pai, o Birajara Vaz, foi presidente da associação durante mais de 30 anos. E nesse caminhar dele existia um asilo, né? Tem então asilo em Volta Redonda. Sim. Ele era administrado até então pelos vicentinos e essa obra ia ser finalizada. Eles iam fechar a instituição, ia fechar esse asilo. E eles buscaram o município e o prefeito, à época também era o prefeito Neto, hoje é o nosso prefeito, ele foi reeleito, buscou a Associação dos Aposentados para que até então se chegasse a algum ponto que não levasse aquela instituição a ser fechada. Essa instituição ela foi fundada em 1977 pelos vicentinos, né? Caramba, então já tinha bastante tempo. Isso a gente está falando de 2012. Então eles tinham uma história com aquela instituição. Eles administram outros na cidade vizinha. Em Volta Redonda administravam o Asilo Dom Bosco e ia ser fechado. O que meu pai entendeu que era uma obrigação da Associação dos Aposentados, uma vez que o público é a terceira idade, o principal foco até então é a terceira idade, né? Então ele entendia que também a associação tinha que contribuir com alguma coisa. E junto ao município a associação chegou a um acordo de assumir a instituição. O município ia dar uma ajuda no que fosse possível, né? Algum subsídio, né? Isso, algum subsídio. E nesse meio tempo existia uma outra instituição, um bairro próximo à cidade, ele não é junto do centro, chama Roma.
até quem está indo daqui para Volta Redonda, quando você entra em Volta Redonda, à esquerda tem esse bairro Roma. Ali também existia um ILPI que também estava na mesma situação. Era administrada por boa vontade, mas o administrador veio a óbito, veio falecer, então ia ser fechada também. Então a associação acabou assumindo o asilo Dom Bosco e esses moradores foram transferidos lá para o Dom Bosco. Então assumiu tudo e quem foi convidado a assumir a gestão da ILPI fui eu. Então eu comecei a minha história na associação lá no asilo Dom Bosco, né? Comecei a conhecer, até então não conhecia de ILPI, como a gente teve um processo de absorção dessa instituição, a gente começou a se aprofundar, eu conheci o Roma, conheci os moradores das duas instituições, então a gente passou um período de alguns meses nesse intercâmbio dos vicentinos para a Associação dos Aposentados, né? Então, esse foi o início de história, né, do Asilo Dom Bosco. Da associação vem mais lá atrás, né, são mais de 30 anos de história. O meu pai, o Birajara Vaz, ele foi funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional, se aposentou com idade, se aposentou cedo, muito novo, e à época existia aquela questão de data de se aposentar. Você aposentou no dia errado, você perdia muito, e foi o que aconteceu com meu pai. Então ele entrou para a associação para ensinar que dia você tem que se aposentar. Na verdade, Volta Redonda, né, Eduardo, é a cidade da CSN, né? A Companhia Siderúrgica Nacional ali reina, né, em Volta Redonda. É o maior empregador, né? Não em número de funcionários, o município acaba sendo. Hoje o comércio também, mas em relação à renda, sim, é quem puxa o município, né? Sem a siderúrgica, realmente o município não seria o tamanho que ele é hoje, por conta do volume de recursos financeiros que giram no município por conta da CSN. Agora, me diz uma coisa, doutor Marcos, a gente estava comentando outro dia que essa associação parece que é a maior da América Latina. Maior da América Latina, né? De associados, ou chegou a ser, né? Sim, a Associação de Aposentados, sim, né? É a maior da América Latina. Ela já teve um volume muito maior de aposentados. Existiram algumas questões. A associação lá atrás, ela podia negociar plano de saúde, ela podia ter uma carteira própria de plano de saúde. A ANS entendeu que instituição que representando aposentado não é classe, não é classe trabalhadora, então nós fomos proibidos, né, pela ANS, a gente está negociando isso, e a gente perdeu bastante, porque a gente tinha uma carteira de seguro-saúde, de plano de saúde, um valor muito atrativo para a terceira idade. Isso trouxe um volume de associados muito grande. Isso devia, na verdade, ser um diferencial, né? Para associado de vocês. Fomentar para que acontecesse isso. Enorme. Então a associação chegou a ter mais de 30 mil associados. Nossa. Hoje a gente tem próximo a 15 mil associados, mais os seus colaboradores, seus familiares. 15 mil associados, mais os seus familiares, né, dependentes. Isso a gente gira em torno de 40 a 45 mil pessoas que estão junto da Associação dos Aposentados, né? É um prédio enorme, Enorme, a gente esteve lá visitando uma parte, né? Depois a gente tem que voltar lá para visitar o resto, mas assim, apoio de questão de saúde, né? De vários tipos de especialidade, questão social também bem forte lá. Isso na história da associação, lá atrás, foi uma das estratégias do nosso presidente de estar crescendo a associação e estar crescendo o patrimônio, né? Por exemplo, aqui no prédio onde nós estamos aqui no podcast, quando a gente tem algumas salas. A gente já teve lá atrás, quando a gente teve um volume grande de aposentados aqui no Rio de Janeiro, que por conta desse valor muito convidativo, se associavam e passavam a ter Unimed, Volta Redonda, por conta disso, né? Isso lá atrás. Então, hoje isso não existe mais, mas ainda a gente possui algumas salas aqui no edifício. Onde vocês estiveram, a gente esteve conversando já na sede administrativa, a gente tem um outro prédio também próprio, todos os prédios são próprios, onde é o nosso centro de saúde, a gente
atende ambulatorial 7 mil consultas mês, em torno de Nossa. 7 mil consultas mês. Nossa. Né? Então a gente oferece uma variedade de outros serviços dentro da associação, voltado não só para o idoso, mas para toda a família. Né? Bacana. Todos os munícipes de Volta Redonda, é aberto a todos. A gente tem uma gama de serviços, serviço de hidroginástica, hidroterapia, a gente tem uma academia de musculação, a gente tem um estúdio de pilates. Bem bacana, né? A parte de nutrição, hoje a associação tem a nutrição voltada para a oncologia, a nutrição oncológica. A gente trabalha, então, muito voltado à saúde, mas também a gente abre para outras atividades, inclusive que são preventivas, né? Uhum. A questão, a gente tem área de esportes, a gente tem o futebol arte, que é voltado também para a terceira idade, aberto. Então, existe uma gama de oferta de serviços para o nosso associado gigante. Então, E hoje ela está com 15 mil associados. Sim. Mas ela começou como? Como foi a criação da associação? a associação era uma casinha, né, pequena, onde a gente fala que os associados e aposentados da época estavam jogando dominó. E era dessa casinha pequena, que hoje é onde ainda é a nossa sede administrativa, foi crescendo, começou um prédio na via principal da cidade, depois 2 andares de um outro prédio onde foi um centro de saúde, um outro prédio onde ficava a área de assistência. Lá no Aterrado a gente depois adquiriu mais um prédio onde a assistência passou para esse prédio. Depois a gente adotou uma estratégia de estar unificando, então a gente levou tanto a saúde odontológica, a gente tem uma clínica odontológica, quanto todos os nossos consultórios, que ocupavam 2 andares de um prédio, a gente centralizou tudo lá nesse bairro que chama Aterrado. Então ali hoje é o atendimento de público, né, em Volta Redonda. A gente tem Barra do Piraí, que é uma cidade vizinha, Pinheiral, que é uma outra cidade vizinha. Também a gente tem atendimento médico e algumas outras atividades. Bacana. Me diz, Eduardo, qual é o maior desafio enquanto associação lá em Volta Redonda? A associação ela precisa continuar crescendo, né? E a gente entende que o volume de associados, aposentados, a tendência é que isso reduza. A gente brinca, daqui a pouco ninguém mais se aposenta, né? Então hoje a associação, né, há alguns anos, também isso já foi visão do nosso presidente Birajara, abriu, se não me falha a memória, em 1988, foi mudado o estatuto para que a gente pudesse ter associados que não aposentados e pensionistas, ou pensionistas. Então hoje a associação é aberta para qualquer público a partir dos 18 anos. Ah, é? Com 18 anos você pode se associar. O único diferencial é que, se você não for aposentado, o seu dependente vai pagar 50% do valor da mensalidade. Se você for aposentado, não paga nada. E o aposentado ele tem direito a voto nas assembleias e direito a se candidatar aos cargos eletivos dentro da associação. Sim. Os outros associados não têm direito a voto, só a voz, né? Ele pode participar das assembleias, dar a sua opinião, mas ele não tem direito a voto, nem pode se candidatar. Eles participam das assembleias? Como na maioria das assembleias, seja de condomínio, seja desde a nossa época de escola, né? O número de pessoas que frequentam, diante do volume de associados que a gente tem, a gente, infelizmente, não tem uma participação muito grande. Mas isso é normal em todas as associações. Sim. Isso é normal em todas as associações. A gente gostaria, até a gente convida que os associados estejam presentes, mas não é significativo diante do número de sócios que nós temos. E assim, é interessante porque mostra a força associativa. Né? Começou com poucas pessoas ali, idosos aposentados, que ainda estavam num tempo de vida que podiam ajudar, né, os outros e gastar tempo com aquilo, uma vez que se aposentaram um pouco mais cedo do que hoje. A gente brinca que daqui a pouco eu vou me aposentar com 100 anos, né? Até ter todos os requisitos, enfim, vou morrer trabalhando. Ou seja, é para não se aposentar mais hoje mesmo. Mas enfim, e eles começam e com uma força associativa tão expressiva, e hoje a associação conseguindo colocar, que acaba exercendo um papel relevante da sociedade, porque você tem exatamente as questões de saúde, assistência social, lazer, esporte. Então isso é muito legal e mostra inclusive a força da associação das ILPIs também, né? A gente abriu a ILP já pensando nisso, trazer o gestor, e mostra que é um case de sucesso, que dá para trabalhar de forma correta numa associação, de forma profissional, e conseguir atingir um número de beneficiados grandes, né, da população. Com certeza, né? A associação começou pequena, ela foi crescendo, foi se estruturando. É uma associação respeitada pelo meio político, e isso
O município de Volta Redonda, isso palavras do nosso prefeito, a associação ela presta um serviço de continuação do serviço público que a prefeitura presta. Exatamente. E muitas das vezes, com muito menos recursos, consegue oferecer muito mais do que o poder público consegue. E com mais qualidade, né? Devido à dinâmica do serviço público, muitas das vezes ele fica amarrado. E a associação, por não ser pública, né, ser uma entidade privada, né, filantrópica, mas privada, ela consegue ter, ela está nesse meio do caminho, né? Ela não é público nem é privado, mas eu consigo estar oferecendo serviços públicos à população a um custo bem menor e uma qualidade muitas das vezes superior ao que o poder público conseguiria estar fazendo. Um exemplo disso é a nossa ILPI, né? A ILPI hoje a gente é um modelo de ILPI, a gente consegue atender a legislação plenamente dentro com relação à contratação de funcionários. Então, eu deixo aberto o convite, né? Infelizmente a gente não conseguiu ir. Mas vamos marcar. Vamos marcar da hora que vocês conhecessem a nossa ILPI. Realmente fantástico, você se sente em casa, né? A gente teve uma grata declaração de uma promotora do idoso, que, numa inspeção na instituição, e a gente fala que era uma promotora de linha dura. No final da inspeção, eu colocaria minha mãe aqui. Que legal. Pô, isso não tem preço, né? Então a gente... Isso não tem preço. E o calor humano, né? Porque quem está junto com a ILPI, quem está à frente, quem está trabalhando no grupo, vira família. Porque ali é uma casa, as pessoas moram ali. Então acontece aquela relação humana e realmente vira sua casa, né? Os moradores estão ali, tanto quando acontece alguma intercorrência, alguém está doente, alguém vem a óbito, a gente ao cuidar de quem cuida, você precisa cuidar dos funcionários, porque ele perdeu um parente, é como se fosse um parente, né? Então, a gente conseguiu ter um serviço de qualidade e, ao mesmo tempo, um serviço de carinho, né? de família, a gente conseguiu ter esse carinho de família que muitas dessas pessoas nunca tiveram antes. Acolhimento, né? Esse acolhimento humanizado, né? Então, personalizado. É muito bacana, o que a gente consegue oferecer dentro do nosso ILPI e a gente fica muito lisonjeado quando vem alguém... Um elogio do Ministério Público. Do órgão fiscalizador, né? Que está de frente para diversas outras instituições e fala, a minha mãe eu colocaria aqui. Muito bacana. Então, Eduardo, você que acompanhou todo o crescimento da associação, né? Você vê alguma mudança no perfil do aposentado hoje para alguns anos atrás? Será que ele saiu da invisibilidade social? Então, mudou o perfil, né? O perfil... existia uma relação maior, eu vejo até dentro da própria instituição, dentro da ILPI, vejo é muito semelhante ao que eu vi com os vicentinos, com os voluntários. Essa postura de voluntário, essa postura de pertencimento, ela diminuiu. Antes, o aposentado, ele sentia um maior pertencimento, a associação era dele, aquilo era muito grande. O mundo mudou muito, a própria relação da CSN com a população, com a cidade, mudou muito desde a privatização. Né? Então, todo esse sentimento da nova geração ele é um pouco diferente. Né? Então, essas pessoas que nos procuram hoje é um pouco diferente, a fidelidade é um pouco diferente à instituição. Antes você não precisava ter um trabalho de tanta excelência, tá? A concorrência era menor. Hoje a gente entende que as clínicas populares são concorrentes, né? Porque faz-se uma propaganda por R$20, você vai ter tudo. Não bem assim na prática. Na Mas prática, você não é. via uma dependência maior da associação, né? Dos associados com a associação? Tipo, qualquer problema procura associação. Existia essa dependência? Não. A prestação de serviço é a mesma. E a associação, como ela cresceu muito, hoje o volume de atendimentos que a gente tem, o número de profissionais, nós temos mais de 80 profissionais médicos, só de médicos, fora todas as outras ações que a gente desenvolve. Então, a gama de oferta de serviço, e acaba que como o município cresceu,
a necessidade de serviços básicos aumentou. Uhum, Né? sim. E nós entendemos, a nossa meta é sempre atender com até 60 dias uma consulta. A gente atende mais de 23 especialidades, com até 60 dias. Aí tem muitos associados que reclamam que, mas eu vou deixar de ser sócio porque está demorando muito, né? O valor da nossa taxa de contribuição é de R$ 97,00. É bem baixo. E você tem, o número de consultas é ilimitado. Nós não tem fator moderador, não tem nada. Esse 97 permite a ter as consultas de forma gratuita e ter acesso a várias outras atividades, como eu falei antes, pilates, uma academia de musculação. Nós temos uma sede campestre numa cidade vizinha, que a gente tem lago, pesca e pague, restaurante, piscina. Isso tudo é a custo zero para o associado. Então, bacana. A R$ 97,00 é muito difícil. Eu brinco, olha só, se você tiver um plano de saúde, você vai pagar 15 vezes esse valor, você vai conseguir marcar também com 60 dias. Verdade. Profissional médico. Exatamente. Então, mas hoje, saúde em geral, né? Tanto pública quanto privada, está bem complicado. Quando a gente vê a gama de serviços que a gente consegue ofertar e a carência acaba, o poder público também não consegue atender essa demanda crescente. O município cresceu muito, né? Nós estamos perto de 300 mil habitantes hoje. E uma questão que pode acontecer lá em Volta Redonda, mas acredito que acaba refletindo no Brasil, né? Quais são os grandes desafios, os maiores desafios que você enxerga hoje que o aposentado tem, né? Porque o aposentado geralmente é uma pessoa idosa, salvo raríssimas exceções, né? Aposentadoria por invalidez, enfim, doença, geralmente ele é uma pessoa idosa. Quais são geralmente as demandas que vêm, sabe, as problemáticas que ele enfrenta, as questões que ele pede junto à associação para poder ajudar, ou enfim, prestar uma assistência nesse sentido? As questões que eu já falei sobre assistência médica, assistência social, né? A associação ela não pode fazer ajuda social. Se a gente fizer, por exemplo, nós já tivemos serviços que a gente foi obrigado a cortar porque o Ministério da Saúde entendeu que não cabia a associação fazer. A gente tinha auxílio funeral, o que era custeado pela própria associação, a gente tinha transporte de paciente. O Ministério da Saúde entende que o município de Volta Redonda recebe a verba para poder fazer isso. Então a associação não podia fazer isso. A gente vendeu a ambulância e cessamos o serviço. Nós já tivemos aula de alfabetização de idoso, porque muitos idosos não sabiam ler, eram analfabetos e tinham muita vontade. E isso foi um projeto que o nosso presidente fez, ele tinha um carinho enorme, e ele ficou muito, muito aborrecido quando nós fomos obrigados a parar com o serviço de educação para a terceira idade, né, alfabetização. Foram obrigados a parar? Foi porque nosso título de filantropia é em saúde. Né? E a gente não tinha nada com o Ministério da Educação. Então foi questionado por uma apresentação de contas. O doutor sabe bem como que é isso. Sim. Na apresentação de contas, no balanço, quando veio as despesas com educação e nós não temos nada com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde questionou e nós interrompemos naquele momento lá atrás a educação que e a pena, alfabetização. um projeto muito interessante, né? Mas eles procuram a parte jurídica, né? Porque assim, essa parte assim, eu entendo que dúvidas, né? Sim. Da aposentadoria, Nós temos um departamento jurídico, uma diretoria jurídica, e a gente presta o auxílio de orientação jurídica. Nós não entramos com ações, a associação não entra com nenhuma ação a favor pessoal de algum aposentado. Questões da classe, sim, mas pessoais não. Mas coletivas, sim. Coletivas, sim. Mas nós fazemos o atendimento, o encaminhamento, né? As orientações. Então, quando o associado está prestes a se aposentar, vocês dão essa associação. Porque é até difícil, né? Às vezes ligar para o INSS, né? Sim, nós temos um advogado especialista nessas questões. Então, todas as questões com relação à aposentadoria é dirigido para ele, para que ele encaminhe junto, medir essa situação e ensine o caminho, né? E se necessário for, olha, isso aqui é necessário, você está contratando algum advogado, né? Aí vai contratar por conta dele, próprio associado. Né? Mas a associação dá o caminho das pedras, né? Bacana, muito bacana. E assim, falando sobre a ILPI ainda, né? Que você assumiu e foi diretor lá durante bastante tempo, né? Ela veio dos Vicentinos, né? O que fez
os vicentinos não conseguirem dar continuidade e vocês assumirem. E o que vocês entendem que houve essa mudança, dessa mudança de gestão, né? O que mudou Dr. Marcos, da ILPI? Nossos ouvintes devem estar se perguntando, né? O que são os vicentinos, né? Explica o que são os vicentinos e por que eles não conseguiram mais dar continuidade e vocês assumiram, que eu acho que é interessante a gente... Os vicentinos é a Sociedade São Vicente de Paulo, né? É uma sociedade ligada à Igreja Católica que faz diversas atividades voltadas à filantropia, como distribuição de cesta básica, atendimento a famílias com necessidades, carências, e várias ILPIs no Brasil todo. Então tem várias ILPIs no Várias Brasil ILPIs no Brasil todo. Na cidade vizinha tem 2 ainda que eles administram. Né? Ok. Então, prestam um serviço maravilhoso, voluntário, né? Sério, né? E só que existe o calcanhar de Aquiles, que nós que conhecemos em ILPI, entendemos, sabemos e estamos muito preocupados. E o que afligiu a eles, né, nos aflige hoje, que é o quê? É custear uma ILPI. O custo de um morador de um ILPI, dentro do que a legislação exige e dentro do que a gente gostaria de pode oferecer, é muito alto. Sim, né? sim. Hoje, até então, é um dos pilares do que nós estamos tentando, né, na alteração da legislação, é que o Estado, em todas as esferas, ajudem a custear a coparticipação do Estado. A coparticipar, ou participar integralmente. Sim. Que a maioria, todos os nossos moradores são LOAs, né? Eles recebem 100% LOAs. 100% BPC, né? Todos eles. Então, é 70% de um salário mínimo. Que a gente fala, não dá para pagar os medicamentos se fralda de um morador. E me explica uma coisa, assim, você tem esses residentes na ILPI. Sim. E aí você tem associação. Você não tem associados que procuram a ILPI para institucionalização? Né? Com certeza, a gente tem uma fila de espera gigante. Imagina. Por quê? É referência, então todo mundo que vai lá vê o quanto é bom o trabalho prestado. Né? Então, existe essa busca não só dos associados, mas prefeitura, tanto do município de Volta Redonda quanto as vizinhas, Ministério Público. E então, não há possibilidade de expansão? Sem cofinanciamento público, não. Não. Mas você tem espaço? Tem espaço. Eu tenho espaço. Você hoje você tem capacidade para até 20, né? Até 20 que eu consigo expandir isso daí, né? Não seria o problema. A questão é o financiamento, né? Porque a Associação dos Aposentados, todas as vezes que eu pego esses recursos e levo para a ILPI, eu estou tirando de outra área da associação, principalmente da área de saúde. E gera esse conflito, né? Então, quando eu pego o valor por morador, eu preciso mostrar isso para o meu associado e convencê-lo que esse investimento é bom. Né? Cada morador da minha LPI, ele consome, se a gente pensar em número de consultas médicas, quanto ele está consumindo de consultas médicas? Quantos associados estariam sendo beneficiados por conta de um morador na ILPI? Né? Mas e aí, eu abro mão, a gente fecha a ILPI? Não é correto, não é o entendimento correto. E né? qual é assim, quais são os pré-requisitos para você conseguir ser contemplado com uma vaga? Né? Existe uma fila de espera, né? Essa fila de espera é monitorada pelo Ministério Público, isso aí foi um ajuste que nós fizemos lá atrás, quando eu assumi, porque o Ministério Público, naquele momento, ele indicava as pessoas, existia uma fila, mas ele indicava sempre alguém em situação de vulnerabilidade e, de certa forma, vamos chamar, ele furava a fila. Entendi. Ele furava a fila. Então a gente conversou com o Ministério Público, com o promotor à época, que isso não estava legal. A gente precisava porque senão eu comecei a criar um problema para o Ministério Público. Todo mundo que me procurava falava, não entra aqui não, senão vão furar a fila, você não vai entrar. Procura a promotoria. Todo mundo começou a bater lá no Ministério Público. O promotor, o que está acontecendo? Todo mundo está me procurando. Eu falei, eu estou encaminhando. Por quê? Porque fura a fila. E ele entendeu, falou, não, realmente. Tem que estar estar correto. ordem, né? Então, tanto daí quanto daqui, a gente cria uma fila e a gente monitora essa fila para que seja correto. Mas hoje você conseguiria expandir, né? Se você tivesse
Com financiamento, quantas vagas você consegue atender? Eu conseguiria chegar a 30 vagas. 30? É mais um terço da capacidade, né, que você vai aumentar. Sim. Conseguiria chegar. Naquele prédio, né? O nosso presidente tinha uma vontade enorme que a gente saísse. Esse prédio ele ainda dos Vicentinos, é comodato, né? Um comodato de 30 anos. Sim. Mas o sonho do nosso presidente lá atrás era que a gente construísse lá na sede campestre uma ILPI. Um ILPI lá, porque estava no campo, era tudo. Ele falou, pô, lá que vai ser legal. O prédio aqui é apertado, no meio da cidade. E você vê possibilidade de participação do poder público para isso? Ou da iniciativa privada que queira investir, vocês estão abertos a isso? Sim. O poder público é boa vontade do poder público, entendimento que é importante, e a legislação também permitir. Que existem alguns entraves do município colocar tanto dinheiro quanto funcionários dentro do INLPI. Né? Ela é privada. Sim. Então ele não pode botar um funcionário público, a não ser que a lei passe a permitir, que é o que a gente vem trabalhando para isso. Tanto o aporte financeiro quanto a cessão de funcionários públicos para que... Ela não pode ser sem fins lucrativos? Ela é sem fins lucrativos. Ela é privada. Mas ela é de direito privado. Sem fins lucrativos. E aí o que acontece? Existe uma problemática que a gente tem lutado por isso, até com a alteração da 8049, trazer esse cofinanciamento, essa corresponsabilidade, que é o fato de que você tem uma ILPI que é sem fins lucrativos, mas é privada, não tira o fato de você estar prestando uma assistência social relevante. Então você exerce uma função social, ou seja, hoje você atende, suponhamos, 20 idosos lá. São 20 idosos que estão acolhidos, protegidos, resguardados dentro do município. Sim. E isso tira uma demanda do SUS local, né? A da família, que pode estar sobrecarregada cuidando dessas pessoas idosas, se é que teriam condições de assim fazer. Então, o que a gente tem lutado muito para poder fazer a alteração do processo legislativo todo, das leis, das normas, é colocar que, independentemente da natureza jurídica de uma LPI, seja ela pública, privada, filantrópica, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, o poder público pode e deve chegar até ela. Porque não é porque o idoso ficou residente numa LPI filantrópica privada, por exemplo, que ele deixou de ser um cidadão. Então ele tem direitos de todo cidadão, de ter o atendimento, de ter o acolhimento, né, de ter toda a rede de saúde local apoiando esse idoso que está na LPI. Ah, mas ele está numa LPI e a responsabilidade passa a ser do gestor. Não. Continua sendo do Estado, continua sendo do poder público. O gestor ele vai só apoiar esses cuidados, apresentar o plano de cuidados, mas tem que ter nessa complementação. Então é até importante a gente colocar isso para as pessoas que estão vendo a gente nesse momento, estão vendo a gente, a importância do cofinanciamento, da corresponsabilização. Se o Estado lá, ou o município, conseguisse aportar alguma verba, você já conseguiria atender mais 10 idosos. Né? E quiçá aumentar o número de pessoas idosas, construindo, por exemplo, na sede campestre, mais uma ILPI. E Volta Redonda, nós estivemos lá, e referência na parte de centro-dia, né? Exato. Para a pessoa idosa. Então, nada mais justo do que ter uma ILPI que fosse referência também, né? Com uma capacidade bem maior do que a que você tem hoje. Sim. Né? E se utilizasse a sede campestre, então, né? Então, iniciativa privada aí que nos ouve, aí tá Volta Redonda aí, ó, pronto para receber aí. Nós já tivemos um cofinanciamento privado durante 12 meses, né? Foi um projeto de captação de recursos. Infelizmente, fidou-se e a gente não conseguiu renovar. Nós estamos buscando novamente essa via, porque é o melhor caminho. A gente entendeu que é o melhor caminho. Para nós foi realmente muito importante esse período. Infelizmente, a gente não conseguiu, mas nosso setor de captação de recursos vem trabalhando para isso, né? Só voltando lá atrás, por que os vicentinos, né, interromperam e quiseram interromper essa administração da INPI? Foi uma questão financeira. Não conseguia mais seguir a legislação, e isso traz o quê? Isso traz um problema muito sério para o administrador, para o diretor, para o presidente da instituição. Ele responde criminalmente, né? Sai da esfera civil e passa até para a esfera criminal. Então você está fazendo um trabalho voluntário, no qual você não recebe nada. Grande parte das pessoas que estão ali são voluntárias. Então você começa a responder criminalmente, você começa a responder questão trabalhista, né? Então você começa a ter muitos problemas pessoais. Então quem vai querer administrar a época, o seu João, ele foi o presidente por muito tempo, uma pessoa espetacular, maravilhosa, né? Então, de um coração gigante. Ele ia receber voz de prisão, por não estar cumprindo algumas.
não dá mais. É mais do mesmo, né? É mais do mesmo, porque aqui no Rio a gente tem essa vivência, a gente passa por isso, né? Muitas pessoas abandonam a ideia de serem proprietários de LPI exatamente por conta disso, né? Hoje a legislação é uma legislação que é engraçado que o profissional de saúde, né? E eu fico muito tranquila em falar isso, porque sou profissional da área. Sim. Sempre o profissional acha que a gente está querendo economizar para não oferecer um serviço com qualidade. Mas não é isso. A gente quer um serviço com qualidade, mas um serviço que seja possível de ser ofertado. Exatamente. Né? E a grande maioria, hoje, está completamente estrangulado. Imagina os que têm um ticket muito baixo ou que trabalham com filantropia. É uma coisa absurda. E nessa realidade atual, a gente até conversou sobre isso, né? Tem várias LPs filantrópicas fechando as portas, porque quando você não tem uma outra fonte de recurso, por exemplo, você ela tem pela associação, que faz a complementação, porque com LOAS só não sobreviveria. Mas quando você não tem uma outra fonte de recurso, fica muito difícil você manter um negócio só com 70% do LOAS. Isso até é uma hipocrisia, né, que a lei traz. Não, fica tranquilo, gestor de uma filantrópica. Você pode reter até 70% do benefício do idoso. Nossa, vou ficar rico. E assim, a conta não fecha. Se você não buscar outros recursos, vou dar um exemplo, né, o Advogado Coletivo dos Artistas. Lá eles têm bazar, né, o Boine fez o livro lá no meio do Boine e doou direitos autorais. Os artistas aportam, ajudam, né? Mas você vai construir várias casas para outros residentes. Eles recebem, inclusive, incentivo de empresas, governamental, né, de da empresas. Netflix, né? Outras, a própria de Prevent telefonia também. Né? Então, assim, a Prevent Senior está bancando lá todos os planos de saúde dos residentes. Então, se você não tem uma parceria aí, né? Com entidades privadas e o poder público também fomentando, fica muito difícil você manter uma LPI com 70% de um LOAS. Com certeza. Essa realidade ninguém fala. Isso é impossível. É impossível, exatamente. É verdade. E isso, assim, é um futuro que a gente enxerga muito ruim. Porque, num prazo aí, vamos botar 15 anos, se for cobrado que se siga a legislação, as ILPIs filantrópicas vão fechar todas. O Estado não vem fazendo a parte dele, é só a gente olhar o número de instituições que tem no nosso Estado. Não existe. Exato. Né? Não tem essa oferta. As privadas são caras, porque o serviço é caro. Você manter o serviço dentro do que a legislação exige, um serviço de qualidade, sim, né? Por mais razoável que ele seja, é um serviço caro para quem paga. Aquela história, é caro para quem paga, mas para quem está recebendo não é tanto. E você fica ali no fio para você, como é um negócio no qual você precisa de receber rendimento por ele. Ele não é filantrópico, então espera-se um rendimento. Você está correndo o risco de um negócio. Exatamente. Então eu preciso ganhar alguma coisa com ele. Você fica numa situação bastante delicada. Cada vez mais exige-se mais, né? Exige-se mais. A legislação ela não é muito clara muitas das vezes, então muitas das vezes o que a gente vê, a cobrança, ela depende de como que está o fiscal que foi... Não tem uma uniformidade, né? Não existe, é muito subjetiva. Né? Não existe. Mudou a fiscalização, mudou o chefe da fiscalização, mudou o promotor público, a visão dele, o olhar dele é diferente. E ele vai te cobrar algumas coisas que muitas das vezes você não consegue cumprir. E se você não cumprir, você vai receber multa diária. Eu já não tenho recurso para gerir. A multa diária ela vai me fazer... Vai piorar a situação. Você me colocou uma situação de uma instituição que não estava conseguindo honrar com alguns compromissos e enquanto ela perdeu o título, corre o risco de perder o título de filantropia, ou seja, ela vai pagar mais impostos. Ela não consegue pagar hoje os impostos que são obrigatórios. Imagina perder a isenção do restante. E o que faz com esses idosos? A gente leva para onde? O que a sociedade quer? O que a sociedade espera? Né? Então, porque a sociedade tem um compromisso também com essas pessoas, né? Toda a sociedade. O que a gente espera, o que a sociedade está disposta a fazer? Né? O Brasil está envelhecendo. Sim. A gente cada vez tem um número maior de idosos, a gente tem cada vez um número de famílias menores, ou seja, familiares para cuidar desse idoso é cada vez menor.
E aí, o que nós brasileiros, o que nós esperamos, o que nós queremos, né? O que nós vamos ofertar para essas pessoas? Então, é uma pauta que tem que ser discutida com a sociedade, quando a gente vem conversar. Quando a gente leva essa discussão, abre a discussão, como a gente hoje está tendo na LERJ, quando a gente coloca todos os atores de frente, é muito difícil de conciliar. É o conselho que eu entendo que está defendendo a qualidade do serviço, são as ILPIs privadas que estão defendendo que eu consiga prestar esse trabalho, mas dentro do que o meu cliente pode pagar, dando razoabilidade financeira. Porque se ele não consegue pagar, daqui a pouco eu fecho a porta. Exato. Então, e essa pessoa vai para onde? Não existe um público, não existe um filantrópico. E aí, que caminho é esse? Né? Na verdade, também não existe empregabilidade também, porque o conselho que tanto quer os profissionais dentro das LPIs, eles precisam entender também que esses profissionais vão ficar desempregados. Exato. Porque se você não consegue ofertar um ticket que a pessoa idosa consiga pagar, como é que isso vai ser feito? Eu acho que entra aí a questão que a gente estava falando sobre a subvenção estatal. Por quê? Qual é o custo real de um idoso dentro de um ILPI? Quanto ele está me pagando? Quanto que é justo eu receber pelo meu negócio o retorno disso daí? Então o Estado tem que fazer a parte dele. O município do Rio de Janeiro, os municípios do Estado do Rio de Janeiro estão ofertando quantas vagas? Então, parte do orçamento do Estado tem que ser subvencionar essas vagas, porque eu estou fazendo o trabalho do Estado. E é engraçado que assim, eu sempre fico reflexiva com esse tema, porque nós da ILPI somos da assistência social. Sim. Né? E tanto querem imputar a saúde dentro da ILPI. Exatamente. Só que a saúde é dever do Estado. Sim. E cadê o papel do Estado? Exatamente. Então, assim, é muito incongruente, né? Afinal de contas, então é melhor que a gente fique com a assistência social, porque se for saúde, for imputado saúde dentro da ILPI, tem que ter o papel do Estado. Sim. E uma outra questão também. Primeiro, teria que alterar todo o arcabouço legislativo. Sim. Todo ele, porque hoje a tipificação é assistência social, é um aparelho socioassistencial, e você tem um hospital que vai prestar um serviço, né? E ele vai cobrar cada ato que ele fizer, um curativo, uma consulta e tal. E aí na ILPI que vira saúde, se isso passar. Então a ILPI não vai ter uma remuneração do Estado, então ela está cumprindo um papel do Estado, que é a garantia de saúde, que já não poderia, que a meu ver já é algo complicado, porque ela é um aparelho socioassistencial, mas aí ela não é remunerada por isso, então a pessoa idosa que vai pagar a conta final. Então, assim, o Estado fica isento, então, desse dever de cuidar, com a edição de mais uma vez, né? Mais uma vez. E, assim, é revoltante quando você olha dentro de uma discussão, por exemplo, como tem acontecido. não, mas aí é o gestor que paga essa conta. Não, quem vai pagar a conta é a pessoa idosa que está institucionalizada. E quando você coloca que mais de 90% das LPIs hoje são privadas, seja elas com fins lucrativos, desafios lucrativos, filantrópicas ou não, mas mais de 90% das LPIs do Brasil são privadas. Então, se você começa a aumentar o grau de exigência e a precificação, você vai simplesmente destruir o acolhimento da pessoa idosa no Brasil. Com certeza. Vamos voltar um pouquinho para os aposentados? Sim. Você acha, Eduardo, que os aposentados conhecem seus direitos? Não. Não? Não. As pessoas não conhecem os direitos, não são os aposentados, são os consumidores, são os aposentados. Nós não conhecemos nossos direitos, né? Então, isso a gente vê no dia a dia, nossos direitos. O que mais que você pode citar aqui, que mais eles desconhecem em relação à aposentadoria? A aposentadoria, os direitos que ele teria, que o Estado deve a eles e não cumpre. Exato. E não cumpre. O tratamento que ele recebe por parte do INSS, hoje você não tem mais um atendimento presencial. O idoso está preparado para receber o atendimento presencial? Isso é absurdo. Não tem. É uma exclusão digital, né? Ele não consegue. Então, fica muito... Hoje é um dos trabalhos da associação, estar auxiliando nossos associados com relação a essa relação com o INSS. Aqui no Rio, especificamente no município do Rio, tem alguma associação que dá esse suporte para o carioca? No município do Rio de Janeiro, não sei te dizer. Eu também te conheço. A não ser que for de uma classe, por exemplo, a Associação dos Auditores Fiscais. Sim, aí ele vai dar aquele suporte específico. Mas mesmo uma assim, associação de aposentados? Não conheço. Também te conheço. Eu só conhecia de Volta Redonda mesmo. E assim, é muito importante falar isso porque
a gente é muito preparado pelo poder público, pela escolaridade, enfim, para a gente saber quais são os nossos deveres, Sim. mas muito mal preparado para saber os nossos direitos. O Estado ele cobra bastante os deveres. Né? A gente, quem está no ILP entende bastante, né? A gente no dia a dia, o Estado ele sabe cobrar bastante os deveres, ele não cumpre os deveres dele. Exato. Né? Não cumpre com saúde, com educação, com transporte. Para com o idoso, existe o Estatuto do Idoso, ele está sendo respeitado pelo Estado. Quando nós descumprimos o Estatuto do Idoso, nós somos severamente punidos. Exatamente. Criminalmente. O Estado não vem cumprindo, né, o Estatuto do Idoso. Sim, você não vê, por exemplo, tratamento digno nas filas aí de INSS. É muito difícil ter uma perícia domiciliar quando a pessoa idosa não consegue. Você quer se coisa locomover. pior? É essa tal da prova de vida. A prova de vida, que é um absurdo, né? Que você às vezes tem um idoso completamente atrofiado, com dificuldade e tal, e muitas vezes você tem que botar aquele idoso numa cadeira, no carro. Até a instituição financeira para fazer a prova de vida. Pois é. Uma outra questão, por exemplo, o acesso a fraldas. Você tem que ter ou o próprio idoso ou uma procuração. Se o idoso não consegue lavrar a procuração, ele não consegue lavrar porque tem que ter uma curatela, mas ele não é curatelado. O familiar não tem acesso, enfim, não sabe o que tem que ser feito. Ele fica sem fralda. Né? E fralda é dignidade, fralda é saúde, é vida. Como é que você transporta esse idoso até um cartório? Pois é. Exatamente. Como é que você faz para o cartório e até o... Quem paga isso? Exatamente. Um transporte especial de cadeira de roda é caro. Quando acontece algum problema, um idoso desse pede o BPC, são meses para você conseguir retornar ao governo. E ele vai viver como até lá. Esse Né? período. Então, o que eu falo assim, os direitos são muito poucos conhecidos. E eu digo mais, assim, tempo de espera em fila de banco, gratuidade de justiça, algumas questões que você tem isenção de custos, isenção de imposto de renda, em vários casos, né? Agora você tem um adicional de imposto de renda quando você precisa de um cuidador para poder ter os cuidados com você domiciliar. Então, assim, as pessoas são muito mal informadas, infelizmente, sobre os direitos delas. Você conseguia falar pra gente assim, o que você vê de mais urgente em relação às políticas públicas que pudesse mudar para a pessoa idosa, para o aposentado? A perda salarial que o aposentado vem tendo, né? Isso é verdade. Isso aí acarreta uma queda na qualidade de vida do aposentado. Recentemente foi-se aprovado a questão da viúva, a redução do salário da aposentadoria em redução em 40%. Já não era possível esse entendimento que na falta do marido ou da esposa, esse rendimento ser reduzido, isso é um absurdo. Absurdo. A gente vê junto aos nossos associados o quanto isso traz... Impacta, né? Impacta na família. Né? É uma luta que a associação vem travando junto com outras entidades para que a gente consiga reverter. Uhum. E a perda do poder aquisitivo dessa massa de aposentados. Porque o que acontece? A pessoa contribui a vida inteira. Sim. E ela contribui rigorosamente. Senão ela perde o direito, né, cai na carência, enfim. Então ela vai lá e contribui a vida inteira. É justo que quando ela tem que receber o retorno daquela contribuição, ela é surpreendida, que essa é a palavra, com uma redução da própria valor da aposentadoria ou do direito que ela teria como viúva, enfim, como companheiro, de receber, né, da outra parte. Então, assim, é uma incongruência isso. Porque se você pega hoje, num cálculo aritmético muito simples, né, você engenheiro vai entender, e você coloca tudo que você contribuiu e o que você vai resgatar no final da vida, muitas vezes não vale a pena. Sim. O que você contribuiu é infinitamente maior do que o teu retorno. Ainda mais se você pensar que com o aumento da idade para se aposentar, cada vez você vai ganhar menos tempo de aposentadoria. Né? Então, assim, só quem ganha é o Estado. O tempo todo só quem ganha é o Estado. Né? Então, Eduardo, você... que mensagem você poderia deixar para a pessoa que está prestes a se aposentar? Vem para a Associação dos Aposentados. Perfeito. Gostei. Lá você vai saber os seus direitos, né? Não você vai estar acolhido, né? Vem fazer parte da nossa família, você vai estar acolhido. Você, de certa forma, também vai estar contribuindo para que outros tenham benefícios que você tem e outros não conseguem usufruir. É uma participação de todos, né? Dentro do associativismo. Ele é muito importante. Né? Mesmo estando em Volta Redonda, o idoso ou aposentado que esteja aqui no município do Rio
que queira ser aposentado, queira ser associado, ele pode ser associado? Pode ser associado. A partir dos 18 anos, qualquer um tem o direito de estar Não, até eu estou estar querendo me sócio. associar. Eu também. Série campestre, maravilha. Tem pessoas que se mudaram para Volta Redonda Eu imagino. por conta da Associação dos Aposentados. Que é uma qualidade de vida que você tem, né? Você tem uma série de serviços num custo baixo e de forma efetiva, né? E muitas das vezes, quem está em Volta Redonda e quem está usufruindo não entende o que ele tem, a qualidade do serviço que ele tem. Exatamente. Né? Mas quem está de fora e quando vai lá, Valoriza, né? fica apaixonado demais. E falou, e nós temos alguns exemplos, pessoas que se mudaram para Volta Redonda pelos serviços que a associação oferece aos seus associados. Que legal. Que interessante, né? E nossos ouvintes aí, com certeza, você não conhece a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Aí um convite aí para conhecer a sede maravilhosa. Fica o convite. Né? É isso aí. Maravilha. Olha, Eduardo, a gente queria, infelizmente estamos chegando no fim, aqui ó, te entregar, nosso patrocinador aí, um brinde para você. Muito obrigado. Te agradecer. Muito realmente, obrigado. assim, uma conversa necessária. Vai dar briga, porque ó. Vai ter gente querendo. Necessário. Todo mundo gosta de uma necessária. Obrigado pelos presentes. Nada, que isso. Um livro. Livro de Alzheimer. Já vi até o nome da escritora. Esse livro é bom, hein? Eu sou suspeito por falar, esse livro é bom. Tem uma canequinha do Pó de Idoso aí. Vamos. Depois você abre com calma. Fazer inveja. Canequinha para fazer inveja. A gente tem um podcast também, né? Da Associação dos Aposentados. Veio de um projeto. Ah, é? Né? Aí, ó. Você lembrar do Para Pó de lembrar da Idoso. gente aí, podcast. E eu acho que vai ter que depois marcar uma rodada 2, hein? É verdade. Esse podcast veio de um projeto, o Circuito pela Vida, esse projeto terminou agora. Era um projeto que tratava dependentes químicos, familiares e não só dependentes químicos, né? Também existia um trabalho voltado para desde as crianças, desde acho que pré-escolar. Uhum. Então a gente visitava, levava um trabalho, né, a visitação era feita com um psicólogo, uma nutricionista e um dentista. Então a gente fazia um trabalho junto às clínicas de dependentes, de recuperação de dependentes, e junto às escolas do município, as escolas públicas do município e creche também. Foi um projeto de captação de recursos, isso veio de verba pública ministerial, então foi um projeto muito bacana. Era um universo que até então a gente não tinha tratado e não conhecia. Infelizmente a gente não conseguiu estender o projeto por mais um ano, porque é mais um vazio que fica do Estado. Essas pessoas são invisíveis. Exatamente. São invisíveis. As clínicas que nós visitamos, e a gente acabou aumentando a oferta de serviços fora do que o próprio projeto oferecia. A gente acabou ofertando a questão de saúde, a questão jurídica, porque acaba tendo questões jurídicas envolvidas, tanto dessas pessoas quanto dos seus familiares. Então a gente acabou abraçando até um projeto de uma forma mais ampla. Mas foi um projeto muito bacana, foi mais uma experiência para a Associação dos Aposentados, dando um retorno para a sociedade de mais um serviço. Eduardo, muito obrigada. Foi uma conversa necessária, maravilhosa, com certeza agregou muito para os nossos ouvintes. Foi um prazer, né? Eu que agradeço pelo convite. Nós nos conhecemos na Alerj por conta da ILPI, mais uma vez a ILPI, trazendo pessoas boas, pessoas que têm realmente objetivos importantes, né, para a sociedade. Então, a ILPI mais uma vez contribuindo para isso. Então, foi uma grata surpresa conhecê-los e agregar conhecimento que vocês estão me trazendo, né? Existem questões que vão ajudar, eu tenho certeza que vai ajudar na captação de recursos da nossa ILPI. O doutor vai me passar algumas questões que ele já caminhou. Sim, nesse aprendizado dele, ele já está com relação a esse assunto de captação junto ao Conselho do Idoso. Ele já caminhou mais do que nós e vai nos agregar algum conhecimento, né? Isso é muito importante. E foi muito prazeroso dividir isso com vocês e estar aqui
recebendo esse carinho de vocês. Muito obrigada. E é claro, não podemos esquecer dos nossos patrocinadores. Sem eles, não seria possível fazer o Pod Idoso acontecer. Farm Idoso, Odontocênio, Missão Saúde Fonoaudiologia, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Vocês fazem nossos episódios cada vez mais incríveis. E você que nos acompanha aqui, falar sobre aposentadoria não é falar sobre o fim, é falar sobre a continuidade, sobre respeito e, acima de tudo, sobre dignidade. Nosso agradecimento ao Eduardo Vaz, da Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, por trazer uma fala firme, necessária e profundamente humana. Que essa escuta não termine aqui, que ela nos provoque, que ela nos mobilize e que ela nos lembre que envelhecer não pode ser sinônimo de invisibilidade. Valorizar o aposentado é valorizar a nossa própria história e também o nosso futuro. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe esse episódio, leve essa reflexão adiante, continue com a gente por aqui no Pod Idoso, porque dar voz à experiência é um ato de respeito. E até o próximo episódio.